começar então nossa videoaula de hoje, né? Vamos a falar agora sobre a fórmula de Green e potencial de um campo vetorial, né? Apesar que a fórmula de Green, ele pertence à ementa do cálculo fundamental 2, mas ele tem a ver, existe uma relação entre integrales duplas e integrales de linha, né? Em curvas planas. Então, vamos a ver rapidamente essa relação que existe entre integrales duplas e integrales de linha, né? Ver alguns exemplos de aplicação e para depois estudar a potencial de um campo vetorial. Certo? Vamos a começar então nossa. Bom, não, deixa eu ver quem está entrando. Na aula anterior, nós estudamos integrales de linha, né? Integrales de linha, falamos de primeiro tipo, né? E de segundo tipo, né? O primeiro tipo é quando nós definimos uma função real ao longo de uma curva, né? E nós vamos escolher aqui uma curva em R2 para representar o que estamos falando, né? Vamos anotar com gama uma curva plana, né? Que possui a seguinte equação paramétrica. X igual a x de t, y igual a t, e t varia de A até B. Assim, nós definimos, então, a integral de linha de primeiro tipo, né? Escreve-se nessa forma que está aqui. Essa aqui é a representação, né? E a definição dela é dada por uma integral definida de Riemann, né? Se vocês lembram, né? E também podemos dizer que se ao longo da curva gama está definido um campo vetorial, né? Então, nós temos a definição da integral de linha de segundo tipo, né? Que se define dessa forma que está aqui. Essa expressão que está aqui, nós podemos escrever como sendo o produto escalar do campo vetorial e a diferencial da função vetorial, né? Que define a curva. Certo? Isso aqui já foi visto na aula passada. Tudo bem? Então, vamos a falar agora do teorema de Green, né? Antes de nada, vamos a esclarecer algumas coisas, né? Seja D um domínio bidimensional, R2, né? E gama que está contida ou igual à fronteira de D, certo? Gama está contida. Por que se escreve gama contida em D? Porque a fronteira o gama, ele pode ser uma parte da fronteira de D. Existem alguns exemplos disso, né? E vai ser um contorno suave, como decimos, né? Um contorno suave, fronteira suave, significa que ela possui reta tangente diferente do vetor nulo, né? Em todos os pontos. Decimos, además, né, que o contorno do domínio bidimensional é orientado positivamente com relação ao domínio, né? E denotamos por G+, se quando nós movimentamos por ele no sentido anti-horário, o domínio D sempre fica do lado esquerdo, né? Em caso contrário, o contorno será dito orientado negativamente em relação a D, né? Quando nós movimentamos com relação a ela no sentido anti-horário, né? Aí fica sentido horário, aí vai ficar do lado direito, né? Nos movimentamos. Então, temos a seguinte afirmação, né? O teorema de Green. Seja D um conjunto limitado, cuja fronteira consta de pedaços suaves de contornos gama I, certo? Assim temos aqui, então, que a fronteira do conjunto limitado é igual à união desses pedaços suaves, né, de contornos. E são orientados positivamente. Suponhamos que no domínio D fechado estejam definidos um campo vetorial, certo? As componentes são P e Q, e as funções P e Q, certo? Temos aqui o campo vetorial com as funções, com os componentes P e Q, né? Tais que as derivadas parciais dessas componentes do campo vetorial, certo? P e Q, sejam contínuas em D. Veja que a exigência que temos aqui é que a derivada da primeira componente com relação a Y e a derivada da segunda componente com relação a x, elas sejam contínuas no fecho do conjunto, né? Então, dizemos que vale a fórmula de Green, a seguinte, né? A integral dupla ao longo
domínio fechado, o domínio, não é? Da diferença das derivadas parciais, né? De Q com relação a X e de P com relação a Y, não? Vai ser igual à integral de linha de segundo tipo ao longo da fronteira de D, né? Orientada positivamente. Veja aqui, estamos usando aqui uma bolinha aqui. Geralmente essa bolinha que está aqui, ele indica que a curva é fechada. Certo? Deixa eu ver alguém está entrando aqui. Vamos voltar aqui. Então, essa bolinha, como eu disse aqui, ele representa, diz que a curva é fechada. Então, aqui vejam que existe a relação entre integral dupla e integral de linha de segundo tipo. Certo? Então, vamos a provar esse resultado. Esboçar o resultado, né? Vamos a demonstrar esse resultado supondo que D é uma região elementar com relação a eixo ou Y. Eu não sei como que chamaram vocês esse tipo de regiões quando estudaram cálculo 2, né? Nós vamos chamar uma região elementar com relação ao eixo Y, isto é, né? Quando o nosso domínio é de que forma? São os pares ordenados x, y, tal que o x varia de A a B e o domínio é ilimitado por cima por uma função g e limitado por baixo por uma função f. Para a imagem da função, né? Certo? Onde as funções f e g são contínuas em AB e tal que, obviamente, o f é menor, o f é menor que g em AB, né? Chamaremos de elementar com relação ao eixo y, ou seja, uma região dessa forma que está aqui, né? Aqui embaixo é a imagem da função f e lá em cima a imagem da função g. Então, isso aqui se chama uma região elementar da forma elementar com relação ao eixo y. E veja aqui, vamos anotar que a fronteira, vamos exigir que a fronteira D seja positivamente orientada, né? Então, vamos escolher a fronteira G, gama 1, união com gama 2. Certo? Aqui, vamos aqui. Gama 1 com gama 2, né? Que está orientada positivamente, tá vendo aqui? Você percorre o domínio ao longo da fronteira da região, o domínio fica para dentro, fica do lado esquerdo, né? Certo? Vejamos aqui. Então, o G2 é a curva definida pela função g de x e G1 é a curva definida pela função f de x. Então, vejamos aqui. O gama 1, o G1, né? Gama 1, o G1 é o gráfico da função y quando x varia de A até B. E gama 2 é o gráfico da função y g de x quando x varia de A até B, né? Também é fácil ver que, veja aqui, o gama vai ser igual a gama 1 menos gama 2, né? Que tem que estar positivamente orientado, né? Por que coloquei menos gama 2, né? Porque o gama 2, veja aqui, o gama 2 é o que? É o gráfico da função g de x quando x varia de A a B, né? Vamos a voltar aqui. Então, quando x varia de A até B, na verdade, o gráfico vai ser de aqui até aqui, né? Certo? Então, eu vou colocar menos G2, a fronteira do D, né? Porque eu quero a orientação positiva. Não quero que vá desse ponto aqui, não sei se dá para ver, até esse ponto que está aqui. Se conseguem ver, né? Vou colocar uma mãozinha melhor aqui, deixa eu ver. Cadê essa mãozinha aqui? Tá. Aqui, essa mãozinha aqui. Na verdade, o gráfico quando vai de x vai de A até B, a orientação dele é de aqui até aqui. Tá certo? Então, como quero orientação positiva, então eu vou colocar menos G2. Assim nós temos então que a fronteira de D vai ser o gama 1 menos gama 2. Assim nós temos então a fronteira orientada positivamente. Bom, agora vamos a desenvolver por separado essas integrais que aparecem aqui na fórmula de Green aqui. Certo aqui? A segunda a integral dupla da derivada parcial de Q com relação a x e menos a integral dupla
da derivada parcial de P com relação a Y. Vamos a trabalhar com elas. Certo? Vamos trabalhar por separado aqui. Vejamos aqui, então, trabalhando primeiro com essa integral aqui. Com essa integral aqui, né? Nós podemos escrever essa integral que está aqui da seguinte forma, né? Veja aqui, integral dupla, né? O x é variável independente, como a região é do tipo OY, né? Então, aqui, onde muda o Y muda de f de x a g de x quando x vai de a até b, certo? E aqui nós vamos a fixar agora na integral que está, na primeira integral que está aqui. Aqui a primeira, né? De y. Aqui, por uma propriedade, que observamos aqui? Aqui temos a integral da derivada, né? Propriedade é igual que é a função p, primeira evaluada quando y é gx, menos p, quando y é avaliada em f de x. Essa propriedade aqui é conhecida do cálculo 1. Certo? Mas também observamos o seguinte, né? Vamos agora a trabalhar com o segundo termo aqui. Com esse termo que está aqui, esse menos que está aqui, f de x aqui. Certo? Vamos a prestar atenção só nesse termo aqui. Seria a integral de a até b menos p x f de x, tal como está aqui. Certo? Por propriedade linear aqui, esse coeficiente aqui podemos colocar fora, menos, está aqui, né? Mas isso aqui, por definição aqui, esse aqui seria a integral de linha ao longo da curva gama 1, né? Que seria gama 1 é a imagem da função f, né? Pxy, tá certo? Esse aqui por definição. Tudo bem? Tá. Esse aqui com relação a essa que tá aqui. Então vamos ao seguinte passo, né? Agora a primeira integral. A primeira integral que seria essa aqui. P, essa aqui. Só essa aqui, né? Vamos a trabalhar com ela. Isso aqui, se a gente muda os limites de integração aqui, colocamos menos, né? Tá vendo? Estou trocando aqui. Menos. Mas se observam isso que está aqui, quando vai de B até A, é o gama 2. Está vendo aqui? Vamos a pular aqui um pouquinho. O gama 2 aqui. O gama 2 você obtém quando o x vai de B até A. Parece que ficou assim. Vou voltar aqui. Certo? O gama 2 aqui está com menos. Agora sim podemos escrever aqui. Veja aqui. Essa integral dupla que está aqui, é essa que está aqui, né? Mas trocando agora essa expressão aqui, integral dessa expressão menos integral dessa expressão que está aqui, vai ficar o qual? Vai ficar o quê, né? Menos a integral ao longo de G2 e menos a integral ao longo de G1. Portanto, aqui usamos a propriedade linear, né? Menos, e aqui seria a união de gama 1 e gama 2. Portanto, seria ao longo de gama. Certo? Gama 1 e gama 2, né? A união é o gama, né? Certo? Que está aqui. Então, nós escrevemos o quê, né? Que a integral dupla da derivada parcial de P com relação a Y, nós podemos escrever assim, igual sendo a integral de linha ao longo da fronteira de D da função P. Certo? Analogamente, vamos a proceder com a integral dupla da derivada parcial de Q com relação a X. Agora, supondo que D é uma região elementar com relação a eixo ou X. Existe um resultado de matemática, né, que diz que é o seguinte, que se uma região é elementar com relação ao eixo ou Y, ela também é elementar com relação ao eixo ou X. Certo? Então, vamos supor que agora nós podemos escrever nossa região da seguinte forma aqui. Certo? Então, vamos a proceder analogamente como foi feito para o caso da derivada, a integral dupla da derivada parcial com relação a P, de P com relação a Y, né? Vamos fazer esse análise da integral dupla da derivada parcial de Q com relação a X. Vejamos então, né? Veja agora que como é como uma região de tipo OX, né? Aqui o Y vai de C a D e o X, do lado, a região está limitada do lado esquerdo pela função f de y e pela direita pela função g de y. Assim, né? Então podemos escrever assim. Essa integral dupla, por definição, é dessa forma que está aqui. Agora veja que o y, aqui o y é a variável independente, né? Agora. Aliás, o y é a variável independente e x variável dependente.
de novo, observando a integral que está dentro, que está aqui, a integral dentro nós podemos escrever dessa forma que está aqui. Certo? E procedendo como o caso anterior, fazendo as mesmas análises, né? Vemos que a integral dupla da derivada parcial de Q com relação a x, nós podemos escrever como integral de linha. Aqui. Ou seja, né? Finalmente, né? De 1.3 e 1.4, vemos que a integral dupla dessa diferença, nós podemos escrever assim. Aqui seria o... Esse que está aqui seria a integral dupla de... Deixa eu ver aqui. Integral dupla. E esse termo que está aqui seria a integral dupla de menos a derivada parcial de p com relação a y, tá como foi feito no passo anterior. Aqui. Como aqui tem menos, aqui vai ficar menos por menos mais, né? Ficou aqui mais. Certo? Então, isso aí é a amostra do teorema de Green. Certo? O teorema de Green é importante, como eu dizia, né? Porque ele nos permite calcular integrais de linha através de integrais duplas e vice-versa, né? Muitas vezes calcular a integral dupla é mais complicado que a integral de linha, né? Aí você usa a integral de linha. E muitas vezes calcular a integral de linha é mais complicado, aí você usa a integral dupla. Então, esse é ali que está a praticidade da fórmula de Green, né? Aqui, por exemplo, é o caso quando a fronteira da região, ele é a união de muitas curvas fechadas. Por exemplo, aqui seria a fronteira externa, união com as fronteiras que estão do lado de dentro. Tudo bem? Vamos ao chat ali se tem alguma dúvida, alguma coisa aí para esclarecimento. Tudo bem, pessoal? Edson Ricardo Júnior. O que o professor quis dizer com essa figura? Sim, pode ser que a região, Edson, a região, a vezes, geralmente nós escolhemos regiões simples, né? Quando tem só uma fronteira externa. Aqui, por exemplo, ela pode ter buracos, por exemplo, a região, né? Aqui. Então, quando tem buracos aqui, então aqui tem uma fronteira. Aqui. Então, quando você quer fazer, por exemplo, qual é a fronteira geral dessa região, você faz a união essa região, a fronteira que está do lado externo, união com essa fronteira aqui da parte que tem um buraco aqui, mais união com essa fronteira que está aqui. Então, o teorema vale, então, para esse tipo de fronteiras. Certo? Tal como foi o caso do... Aqui, vou voltar aqui. Do enunciado, né? Tá certo? Porque a fronteira, ela começa de pedaços suaves, de contornos, e aí, né? Então, no caso simples, às vezes a fronteira só tem a fronteira externa, não tem a parte de dentro. Não tem singularidade, vamos dizer assim, né? Tudo bem? Tá bom. Vamos a voltar aqui. Bom, agora, feita então essa relação entre integral dupla e integral de linha, né? Vamos a ver alguns exemplos. Bom, vamos aplicar a fórmula de Green para calcular a seguinte integral de linha, do segundo tipo, né? Veja que a curva gama é uma curva fechada, né? Sempre quando eu dizia, quando tem essa integral e esse circulinho aqui no meio, significa que a curva é fechada, certo? Então, aqui temos aqui o campo vetorial, tem as seguintes componentes, né? O P é 2 vezes x quadrado mais y quadrado, e Q é x mais y elevado ao quadrado, certo? O que é gama, né? Gama é o contorno de um triângulo cujos vértices estão nos pontos A, de componentes 1, 1, B, componentes 2, 2 e C, 1, 3, né? E que é percorrido em sentido positivo. O gráfico dela, mais ou menos, eu fiz aqui, né? E percorre em sentido positivo, né? Aí você dá a orientação. Da forma que quando você percorre o domínio vai ficar dentro, ou do lado esquerdo sempre, né? Do ponto referencial, o móvel, que se move ao longo da curva. Certo? Então,
Vamos lá, então, de fato, né? Pela fórmula de Green, nós temos essa relação que está aqui, essa fórmula. Agora, em vez de calcular a integral de linha, vamos a calcular a integral dupla, que parece que é mais fácil. Então, aqui temos o P, como decíamos, essa expressão que está aqui, e o Q está aqui, né? Essas são as componentes do campo vetorial. Fazemos a diferença das derivadas parciais, né? Calculamos a derivada parcial aqui com relação a x. A derivada parcial aqui com relação a x vai ser igual a quê? 2 vezes x mais 2 vezes y. Certo? Aqui. A derivada parcial de p com relação a y vai ser igual a quê? Como tem menos aqui, então vai ficar menos 4y. Fazendo aqui a diferença, vai ficar... Então, a diferença das derivadas parciais vai ser igual a 2x menos 2y. Então, para poder usar a integral dupla, né? Nós precisamos saber aqui. Então, como nossa região é de tipo OY, né? Então, x vai ser a variável independente. E vamos ver aqui. E o x é fácil ver como o x vai mudar aqui. Vai mudar desse ponto, vai mudar de 1 até 2, certo? E a função vai pela esquerda, vai estar, aliás, por cima, vai estar limitado por cima vai estar limitado por esse pedaço aqui da reta, né? Eu vou apagar aqui. Apagar aqui. Por cima vai estar limitado por esse pedacinho de reta que está aqui. E por baixo, por esse pedacinho de reta que está aqui. Certo? Então, para poder calcular aqui, nós escrevemos a equação da reta que passa por esses dois pontos. Por cima, pelo ponto 1, 3 e pelo ponto 2, 2. E por baixo, pelo ponto 1, 1, 2, 2. Certo? Vamos a calcular, então, essas. Fica assim, né? Então, a integral de linha de segundo tipo vai ser igual à integral dupla, né? Certo? Tá aqui. Então, o x, como decíamos, vai ser a variável independente, ele vai de 1 a 2. E aqui, por baixo, aqui, né? Aqui é fácil ver que a equação da reta que passa pelo ponto 1, 1, 2, 2 vai ser y igual a x, porque esse aqui vai ser, na verdade, vai ser o quê? Vai ser a bissetriz, né? Do primeiro e terceiro quadrante. Que seria y igual a x. Que está aqui já, né? E a outra vai ser a equação da reta que passa aqui, que passa pelos pontos 1, 3 e 2, 2. Escrevendo a equação da reta, obtemos 4x menos x. E aqui já ficou fácil, né? A primeira integral que está aqui, nós calculamos primeiro com relação a x, né? Calculamos com relação a x. Aliás, com relação a y. Com relação a y, tem que trocar aqui, né? Com relação a y, aqui. Vai ser aqui. A primitiva com relação a y vai ser 2xy. E aqui vai ser a primitiva de 2y vai ser y ao quadrado. Certo? E valua quando y é igual a x e depois quando y é igual a 4 menos x, né? Então, usa a fórmula de Newton-Leibniz. Certo? E temos essa expressão que está aqui. E aqui é a integral de um polinômio de segundo grau, quando x varia de 1 a 2. Então, aqui não tem nenhuma dificuldade. Certo? Então, o resultado dá menos 4 sobre 3. Então, como podem observar, né, aqui a força da fórmula Green, calcular isso aqui é um pouquinho mais trabalhoso, é difícil calcular a integral de linha, né? Mas, no entanto, calcular a integral dupla foi mais fácil, né? Tá bom? Vamos a considerar no próximo exemplo, né? Nós queremos calcular a seguinte integral de linha, né? Ao longo da curva gama, fechada, do seguinte campo vetorial, né? Componente xy ao quadrado, aliás, componentes menos x ao quadrado y e xy ao quadrado, certo? Onde gama é a circunferência de centro na origem e raio A. Certo? Estamos denotando por D linha, né? O círculo. Ou seja, a fronteira e a parte e tudo que está dentro. Certo? E vamos escolher a orientação positiva. Certo? Pela fórmula de Green novamente, né? Temos que essa integral de linha, aqui de motivo vai ser igual que... Vejamos, está escrito, aqui escrevi de uma forma diferente, né?
Veja que o dx escreve esse como segundo termo e o dy como primeiro termo. Então, isso aqui é P, aqui só até y, esse aqui é P, e esse aqui é Q, né? Certo? Então, a derivada parcial de Q com relação a x, essa aqui com relação a x, e que seria menos a derivada de P com relação a y, né? Mas aqui tem negativo, por isso ficou mais. Vamos lá. Efetuando isso aqui, seria x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Como nós temos o domínio é um círculo, então a sugestão que se usa sempre para integral dupla ao longo de um círculo ou parte de um círculo é usar coordenadas polares, né? Então, usando coordenadas polares, temos aqui que o ρ é maior que zero, né? E o ângulo vai de 0 a 2π. Portanto, nós temos aqui o φ vai de 0 até 2π, e o ρ, ele vai de 0 até A, né? Vai mudar de 0 até A, que é o raio, né? Aqui nós temos, então, aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, é o que? É ρ ao quadrado, mas por que temos ρ ao cubo, né? Porque aqui apareceu o jacobiano. O jacobiano é o que é determinante da mudança de variáveis, né? Você faz, escreve o jacobiano aqui, e o jacobiano vai ser ρ, por isso ficou ρ ao cubo. Aí calculando, né? Aqui a primitiva de ρ ao cubo é ρ ao quadrado sobre 4, quando ρ vai de 0 até A, então vai ficar A4 sobre 4. E depois integra com relação a φ, que vai ser 2π, cancela, fica esse resultado. Tudo bem, pessoal? Esse aqui, esse tipo de integrais, provavelmente vocês já viram no cálculo 2, né? Tá certo? Vamos a considerar então nosso próximo exemplo. No próximo exemplo, nós queremos calcular de novo, né, essa integral de linha, que é onde gama vai ser agora a elipse, né, cuja equação algébrica é dado por essa expressão aí. Nós temos aqui que o P é x mais y, está aqui, o Q é menos x menos parênteses x menos y, né? Estou fazendo aqui a diferença das derivadas parciais, né? De Q com relação o Q com relação a x e P com relação a y, né? As derivadas parciais. Vamos ter que é igual a menos 2. Certo? Portanto, pela fórmula de Green, esse integral de linha do segundo tipo vai ser igual que a menos 2 a integral ao longo da elipse da função identidade aqui, né? Da função 1. Mas nós sabemos que o sentido geométrico, né, da segunda integral, quando a função f que é a função integrando, é igual a 1, então a integral dupla representa a área da região que estamos integrando, né? Onde estamos integrando. Mas todo mundo já sabe que a área limitada pela elipse vai ser igual ao quê? A π vezes o produto de seus semiceixos, né? Então vai ser igual a área limitada pela elipse, né? Vai ser igual a π a b. Tá certo? Portanto, multiplicado por menos 2, vai dar menos 2π a b. Tá certo? Não é correto falar a área da elipse, né? Porque a elipse é uma curva unidimensional, ela tem comprimento, não tem curva. Então seria a área limitada ou a região limitada pela elipse, né? Tudo bem? Aqui, por exemplo, aqui foi de grande ajuda, né? A utilização do teorema de Green, né? Porque calcular a integral dupla ao longo da região limitada pela elipse é muito mais fácil que calcular a integral de linha. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Podemos continuar? Tudo tranquilo? Professor, Sim. só uma pergunta. Como é que a gente poderia representar esse x mais y nessa curva? Só uma curiosidade mesmo. Aqui, x mais y? Sim.
Não, na verdade, aqui tem um campo vetorial. Você tem a elipse, né? Então, Sim. ao longo da elipse, você vai definir um campo vetorial contínuo, Ah, certo? entendi, A, entendi. a, a primeira componente desse campo vetorial é x mais y, né? A segunda é x Sim. menos y. Por exemplo, se você está no ponto, vamos por escolhe um ponto da elipse, vamos escolher o ponto A0, um ponto que tem coordenadas A, vírgula 0, certo? Abscissa A e ordenada 0. Você está no ponto extremo direito da elipse, tá certo? Nesse ponto, por Sim. exemplo, aqui, o x é igual a A. Então, aqui você vai ter A, ou quais vão ser as componentes desse campo vetorial? O y0, então vai ter A menos A. Vai ser componentes A e menos A. Então, aí você tem que traçar esse campo vetorial, não? Na verdade, vai ser um vetor com componentes A e menos A. Dá, por exemplo, 1 e menos 1. 1, A igual a 1. Então, vai ter o quê? Abscissa 1 e ordenada menos 1, né? Então, Sim, sim. o campo vetorial vai estar apontando para baixo, diagonalmente para baixo. Vai ser praticamente paralelo à diagonal do quarto quadrante, né? Sim. E assim você vai Entendi. construindo o campo vetorial, dependendo do ponto onde escolhe. Tudo É bem? como se a gente localizasse esses pontos com raios vetores de um corpo que se desloca numa região Isso, elíptica, né? isso. Porque Entendi. esse campo vetorial está definido ao longo de toda a elipse. Então, depende de qual ponto que você escolhe, ele vai ter determinada direção, né? Entendi, entendi. Uhum. Tudo bem? Obrigado. Tá, vamos a nosso próximo exemplo. Veja aqui, nosso próximo exemplo aqui é calcular de novo a integral de linha, tá certo? Aqui temos um campo vetorial definido ao longo dessa curva fechada, né? Essa curva fechada, por acaso, é formada pelas parábolas, né? Y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado, certo? Quais são as componentes do campo vetorial, né? A primeira componente é o quê? Menos y ao quadrado mais arco tangente de x. E a segunda componente é o logaritmo neperiano de y. Obviamente, aí apareceu o logaritmo neperiano de y e arco tangente de x. Quando você vai integrar, já é um negócio complicadinho, complicado demais, né? Então, veja aqui, qual seria a nossa região? Aqui eu fiz o gráfico, as presas, né? Aqui, nossa região seria D, limitado, fala por baixo, bem, por baixo, ele está limitado pelo gráfico da função y igual a x ao quadrado. E por cima, é pelo gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. O x igual a y ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Certo? Então, essa aqui é uma região tipo OY, né? Uma região elementar OY. Ou seja, o x vai ser variável independente e o y vai ser variável dependente. O x vai variar, obviamente, no ponto de interseção. Esse aqui é 0 e aqui no ponto 1. E a região vai ser limitada por baixo pelo gráfico da função y igual a x ao quadrado e por cima pelo gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. Essa é a nossa região, né? Então, vamos lá, então, né? Novamente, usando a fórmula de Green, a integral de linha, tá certo? A integral de linha, de segundo tipo, vai ser igual à integral dupla. Aqui vamos a calcular derivadas parciais, o que? Decía, o que é logaritmo neperiano de y, né? Quando a gente deriva com relação a x, vai dar zero, né? Tá certo? Quando deriva com relação, vai dar zero. E quando deriva a função p com relação a y, vai dar menos 2y só. Certo? Portanto, quando faz a diferença, vai ser igual a 2y. Então, veja que já facilitou bastante, né? 2y. Portanto, vamos aplicar isso aqui na fórmula 1,5, né? Aqui. Por isso, nossa integral de linha, que está aqui, usando a fórmula 1,5, né? Vamos ter assim. Onde D, como dizíamos, né? É uma região elementar tipo OY, né? Ou seja, o x vai ser variável independente, que varia de 0 a 1, e o y, por baixo, varia de x ao quadrado, e por cima, por raiz quadrada de x, para os gráficos dessas funções. Aqui derivamos com relação a y primeiro, vai ser y ao quadrado, e aplicando a fórmula Newton-Leibniz aqui,
Temos essa expressão que está aqui. E aqui, por último, integramos com relação a x. E obtemos essa expressão que está aqui. Obviamente, aqui se foi de grande ajuda o teorema de Green, né? Porque calcular essa integral de linha aqui não vai ser uma tarefa muito fácil, né? Então, ia ser complicadinho. Tá bom? E aqui vamos a mais um exemplo do teorema de Green. Veja que nós queremos calcular de novo a integral de linha, segundo tipo, né? Onde a curva é a circunferência de centro na origem e raio A. Certo? As componentes do campo vetorial são o P vai ser igual a quê? E a la menos x ao quadrado y ao quadrado, elevado, né? Vezes cosseno de 2xy. E a componente Q vai ser igual a quê? Exponencial menos, elevado a menos x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes seno de 2xy. Certo? Também, se a gente quer calcular pela definição de integral de linha de segundo tipo, também vai dar um trabalho danado, né? Apesar que aqui a exponencial aqui vai se anular, né? Mas aí vamos ter que integrar por partes algumas vezes. Mas vejamos se usar o teorema de Green vai facilitar bastante, né? Nós temos aqui, então, P explicitamente essa expressão que está aqui, e a componente Q também essa expressão que está aqui. Certo? Tomamos a derivada parcial de P com relação a Y. Deu aqui um bichinho complicado. E aqui tomamos a derivada parcial de Q com relação a X. Também vemos aqui, está aqui. E aqui é fácil ver, quando você faz a diferença da derivada parcial de Q com relação a X menos a derivada parcial de P com relação a Y, dá igual a zero. Se anula, né? Facilmente dá para ver. Isso aqui. Certo? Portanto, vejam que essa expressão que está aqui, então vamos a ter que essa integral de linha que está aqui vai ser igual que a integral dupla ao longo do círculo de raio A e centro da origem da função zero, da função nula, né? Portanto, a integral dupla vai ser igual a zero. Se a integral dupla é igual a zero, então a integral de linha também é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Vamos ao chat a ver se tem alguma dúvida. Está tudo certo? Podemos continuar ou tem alguma dúvida? Podemos continuar. Garavito. Podemos continuar. Vamos lá. Certo. Também tem outra a parte nós podemos calcular a área de regiões planas de diferentes formas, usando o teorema de Green, certo? Para calcular de diferentes formas, por exemplo, basta escolher a diferença dessas derivadas parciais, né? De Q com relação a X e de P com relação a Y. Se de alguma forma a gente faz uma escolha, por exemplo, a escolha pode ser de várias formas, até infinitas formas, né? Pode escolher igual a 1, por exemplo, né? Uma aqui, aqui escrever uma forma, por exemplo, se o P é igual a menos Y sobre 2 e o Q, X sobre 2, então essa diferença de derivadas parciais vai ser igual a 1, por exemplo. É uma forma de você calcular essa componente ser igual a 1. Mas pode ter outras formas. Essa aqui é uma delas, né? Então, veja aqui, então. Se essa diferença de derivadas parciais é igual a 1, então, pelo teorema de Green, o que significa isso? Veja aqui, vamos a voltar aqui. Só para mostrar aqui. Quando o que está dentro de parênteses, o que está aqui, é igual a 1, significa que essa integral que está aqui, ele representa a área da região que está sendo integrada, né? Concorda? A região que está integrada. Então, na verdade, nós teríamos aqui, se você de alguma forma escolhe o P e o Q adequadamente, de tal forma que esse parênteses aqui seja igual a 1, então o que significa que a área da região D vai ser igual a essa integral
de linha. Obviamente, aqui o P e o Q também tem que obedecer o que você escolheu para aqui. Certo? Isso que diz vamos pular um pouquinho para frente. Aqui. Tá certo? Aqui, por exemplo, o caso particular nós escolhemos P igual a menos Y sobre 2 e Q igual a X sobre 2. Certo? Então, a área da região D vai ser igual à integral de linha do que quando Q igual a menos Y sobre 2 e quando Q igual a X sobre 2. Certo? Então, aqui temos mais uma fórmula para calcular a área de uma região plana em função de integral de linha. Bom? Por exemplo, aqui uma aplicação aqui, né? Nós queremos calcular a área da região limitada pela elipse, tá certo? Nós queremos calcular, na verdade, a área da elipse. Todo mundo já sabe, a essas alturas, que a área da elipse é igual a quê? A área da elipse é igual a π vezes o produto dos semieixos, né? Aqui os semieixos em comprimento R1 e R2, certo? E o T varia de 0 a 2π. Pondo na observação 1.2, né? Veja que na observação 1.2, aqui, a observação que está aqui, nós escolhemos P como sendo menos Y sobre 2, certo? E Q, X sobre 2. Aqui. P menos Y sobre 2 e Q sobre X sobre 2. Obtemos que a área S é dada pela seguinte integral de linha, né? Aqui. O P. Aqui vai colocar um meio fora, porque eles têm o mesmo escalar um meio, né? Por aqui vai ficar menos Y e X. Certo? Aqui é Y, está aqui. R2 seno de T. Como é menos, tá aqui tem menos, né? E aqui tem diferencial de X. Pegando o diferencial de X, vai ficar o quê? Menos R1 seno de T. dt. Certo? O dt vai colocar, porque os dois têm diferencial, né? Então ficou R1, R2, seno ao quadrado de T. E aqui no segundo, né? Aqui tem o X, vai ser R1 cosseno de T. Aqui. Vezes diferencial de Y. Diferencial de Y é o quê? R2 cosseno de T, dt. Por isso fica cosseno ao quadrado. E aqui colocando em evidência R1 e R2, fica aqui, né? E aqui vai ficar seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de T dá 1. Então vai ficar a integral de quê? De 0 a 2π de T. Esse aqui vai ser 2π. 2π vezes 1 meio R1, R2. Aí o 2 cancela, então vai ficar π R1, R2. Certo? Ou de esperar, né? Então, a área limitada pela elipse, a região limitada pela elipse é igual a quê? Π R1, R2. O que nós já sabíamos, né? Mas aprendemos a calcular a área usando integrais de linha. É uma aplicação interessante. Tudo certo? Carlos Eduardo, Garavito, Edson. Tudo certo, professor. Tudo ok. Bom, agora vamos a passar ao próximo assunto, né? Potencial de campo vetorial. Bom, a estas alturas aqui, como nós falamos na aula passada, né? Nós já estamos em posse de conhecimentos de campos vetoriais, né? E alguns operadores vetoriais, né? Tal como gradiente, divergente, rotacional, né? Que na verdade foi estudado no semestre 1, 2021, né? Inclusive tem resumos que tem no SIGA, por exemplo, né? Que estão postados, né? Então, nós já devemos ter conhecimento desses conceitos, certo? Então, vamos a definir aqui que se chama campo vetorial e depois definir o que se chama um campo conservativo. Nós temos um campo vetorial contínuo, né? Contínuo no sentido que todas as funções componentes do campo vetorial, eles são contínuos, tanto P, Q e R, né? Estão definidos em R3, certo? Vamos definir em R3, pode ser R2 ou de qualquer dimensão. Esse campo vetorial contínuo, vamos a chamar de conservativo, no mesmo domínio G, se existe uma função real, veja aqui, por que real, né? A função U, ela é definida em R3 e a valores reais, tá certo? Então, se existe uma função real, diferenciável, de classe C1, para ser mais exato, né? Chamada função potencial, tal que a derivada parcial de U com relação a X é igual à primeira componente do campo vetorial.
a derivada parcial de u com relação a y é igual à segunda componente do campo vetorial. E a derivada parcial de u com relação a z é igual à terceira componente do campo vetorial. Isso aqui vale para todo x, y que pertence ao domínio G, né? Ou seja, em outras palavras, podemos dizer, né? Nós dizemos, então, que o F aqui chama-se conservativo, né? Se o gradiente dele, esse campo aqui é igual ao gradiente da função real U, certo? Nós definimos gradiente como uma função, né? Um vetor, certo? O gradiente, as componentes dele são as derivadas parciais dessa função real em cada uma das variáveis, né? Certo? 3 dimensões, 3. Então, o f é conservativo, se ele pode ser escrito como sendo o gradiente de uma função real. E essa função real se chama potencial, né? Potencial. Importante para nos dizer quando que um campo vetorial possui função potencial. Vamos escrever como teorema, né? O campo vetorial contínuo, definido em G, ele possui potencial. Não é todo campo vetorial contínuo que possui potencial, né? Só alguns, mas qual deles, né? Se, somente se, vale uma das condições, né? A circulação, essa aqui também se chama circulação, em física chama circulação, né? Ou a integral do segundo tipo. A circulação do campo vetorial seja nula, isto é, né? Ao longo de uma curva suave fechada. Ou seja, se você calcula a integral dupla, aliás, a integral de linha, segundo tipo, ao longo de um campo vetor, ao longo de uma curva fechada, se essa integral é igual a zero, né? Então, esse é um dos requisitos para dizer que o campo vetorial contínuo ele possui potencial. Isso pode ser uma delas, né? Mas pode acontecer que a curva não seja fechada. Se a curva não é fechada, então dizemos que a integral, ou o segundo tipo que está aqui, veja aqui a diferença, que aqui eu não coloquei o círculo fechado, porque a curva aqui não é fechada, né? Aqui é fechada, aqui não é fechada. Ao longo de uma curva suave, independe do caminho da integração. Isto é, vamos supor que A e B são os pontos extremos da curva, certo? Então, você tem muitos caminhos para partir de A e chegar a B. Então, o cálculo dessa integral que está aqui, ele independe de qual caminho você vai tomar. Basta que você comece em A e termine em B. Certo? Se dizemos que essa integral, ela independe do caminho que você vai escolher, o resultado vai ser único, né? Independente da curva. Basta que os pontos extremos sejam iguais, né? Então, decimos que esse campo vetorial vai possuir potencial. Certo? O que significa isso, né? Se você pegar uma curva de tantas que une os pontos A, por exemplo, com componentes x0, y0, z0, até ponto B, x1, componente x1, y1, então, esse integral vai ser igual que a integral. Essa aqui é um análogo ao teorema de Newton-Leibniz. Se você conhece o potencial do campo vetorial, né? Ele vai ser igual que a U, valuada, né? No ponto final, menos no ponto inicial. O que significa isso, né? Como disse aqui. Ou seja, a integral, ele vai depender de qual caminho você vai escolher, né? Basta que você tenha que partir em A a B. Certo? Se essa integral independe do caminho que você vai escolher, então dizemos que esse campo vetorial ele possui função potencial. Tá certo? Se a curva é... Aqui, vamos aqui. Se a curva é fechada, a integral tem que ser igual a zero. Se a curva não é fechada, então tem que se cumprir essa forma que está aqui. Obviamente, esse aqui é um caso particular. Se a curva é fechada, o que significa? Que o ponto A é igual ao ponto B. Portanto, essa diferença aqui vai ser zero, né? Bom? Então, essa aqui é uma condição, sim, somente sim, né? Para saber que o campo vetorial possui função potencial. Bom?
Bom, vamos ver um exemplo de aplicação. Vamos a calcular a seguinte integral, né? A integral da função, qual campo vetorial, né? Campo vetorial seria componentes x menos y, que seria o P, e menos, parênteses, x menos y, a segunda componente, né? Que vai integrar do ponto com componentes 1, 1, até o ponto componente 2 e 3. Certo? Veja que aqui não diz qual é o caminho. Certo? Está dizendo que só os pontos, o ponto inicial e o ponto final. Então, aí você pode escolher qualquer curva. Então, veja, vamos escrever o seguinte aqui, né? Escrevendo aqui, x menos y de x da seguinte forma aqui. X menos y multiplica dx primeiro, e aqui esse menos que está aqui multiplica a x menos y, vai ficar y mais x. Então, essa expressão que está aqui é a mesma que está aqui. Então, aqui fica mais claro. O P vai ser x menos y, e o Q vai ser y menos x. Tá certo? Então, o campo vetorial vai ter essas componentes que está aqui. É fácil ver, se a gente faz a derivada parcial da componente Q com relação a x, aqui vai ser igual a quanto? Com relação a x vai ser igual a menos 1. Certo? E se você faz aqui a derivada parcial de P com relação a y, vai dar também menos 1. Então, significa que essas derivadas parciais são iguais, né? Iguais a menos 1. Quando nós temos essa condição que está aqui, então, nós dizemos que vai existir função potencial. Nesse caso, como estamos em R2, então vai ser o de R2 até R, né? Tá ok. Qual seria essa função potencial, né? A função potencial a gente não conhece, mas vamos a calcular, né? Como calculamos? Nós sabemos que essa função potencial é o quê? A derivada parcial com relação a x dessa função potencial tem que ser igual à primeira componente do campo vetorial, P. E a derivada parcial da função 1 com relação a y tem que ser igual à segunda componente que está aqui. Vejam que as componentes P e Q nós conhecemos, né? Aqui, explicitamente. E assim é fácil agora conhecer explicitamente a função potencial. Vamos encontrar primeiro, vamos a integrar essa primeira igualdade. A primeira integral vamos integrar com relação a x, certo? Veja que a integração é com relação a x, então o y é constante. Vamos lá, então. Da primeira relação temos, quando integramos com relação a y, estamos integrando com relação a x, aliás, né? Entramos com relação a x aqui, então vai ser aqui a integral com relação a x. Aqui temos a integral da derivada com relação a x, pela propriedade da integral indefinida, né? Isso aqui vai ser igual, vai ser u. Só. E aqui vai ficar integral com relação a x de p. O p está aqui. O p vai ser o quê? X menos y. Quando a gente integra isso aqui com relação a x, vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 2 menos xy. Certo? X ao quadrado sobre 2 menos xy. E aqui aparece a constante de integração. Que veja que, como estamos integrando com relação a x, então a constante de integração vai ser uma função que depende de y, né? Por quê? Porque a função u é uma função de xy. Tá certo? É assim. Então, para calcular a função potencial, basta saber que é igual à função φ de y. Então, mas aí nós temos a segunda relação aqui. Deixa eu ver aqui. A segunda relação é o quê? Que a derivada parcial de u com relação a y é igual a quê? É igual a quê? Y menos x. Certo? Então, vamos a pegar a derivada parcial de u com relação a y, deriva, aqui vai dar 0, essa derivada aqui 0, e aqui vai dar menos x, e aqui vai dar mais a derivada de φ com relação a y, certo? Aqui está derivando com relação a y. Tá? Mas a derivada com relação a y é igual a quê? E que é o quê? Que é igual a y menos x, que está aqui, né? Y menos x está aqui. Simplificando, veja que aqui simplificou menos x aqui e menos x aqui, né? Então, tem o quê? Que a derivada de φ com relação a y é igual a y. Agora integramos com relação a φ. Integrando com relação a φ, obtemos o quê? Aqui seria φ de y, e aqui integra com relação a y vai ser y ao quadrado sobre 2, e aqui aparece mais uma constante. Certo?
Então, a função potencial é essa cara que tem aqui. Na verdade, nós encontramos infinitas funções potenciais, né? Porque isso é uma constante. E agora, vamos a usar o teorema 2.1, né? Esse teorema aqui que nós escrevemos, esse teorema aqui. O teorema 2.1, então, esse integral que está aqui, como o campo vetorial, ele possui função potencial, então ele independe do caminho. Certo? Se independe do caminho, o que significa? Basta encontrar a função potencial e evaluar nos pontos extremos, né? No ponto final, e subtrair o valor da função no ponto inicial. O que vamos a fazer agora, né? Certo aqui. Então, a integral de linha de segundo tipo, dessa forma que está aqui, é igual a quê? É igual a função potencial valuada no ponto inicial, aliás, do ponto final até o ponto inicial. Você primeiro calcula no ponto final o xy aqui, que seria aqui, x ao quadrado sobre 2 menos xy mais y ao quadrado sobre 2. Veja que a constante aqui sai, não escrevemos mais, porque a constante ela se vai anular, né? Porque ela vai ser subtraída da primeira e da segunda. Então aqui, primeiro evaluamos quando o x é igual a 2 e o y é igual a 3, né? Logo após, subtraímos o valor dessa função quando x é igual a 1 e y é igual a 1. Certo? O conforme está escrito aqui. E aqui, uma vez evaluado o valor da função potencial nesses pontos inicial e final, fazemos aqui a diferença e o resultado vai ser 1/2. Então, essa integral está aqui, ele vale 1/2, independentemente de qualquer caminho que você escolha, partindo do ponto 1,1 até o ponto 2,3. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Garavito, tá tranquilo? O Edson, Paulo, Jonathan. Tranquilo, né? Tá tranquilo. Vamos agora para o próximo exemplo. Vamos lá. O próximo exemplo, né? Nós queremos calcular a integral de linha de segundo tipo do campo vetorial com componentes, né? X e Y. Ao longo de uma curva que tem o ponto inicial no ponto com coordenadas menos 1,1 e ponto final 2,1, né? Veja que também de novo aqui não temos o caminho específico, né? Só temos o ponto inicial e o ponto final. Então, para poder saber o valor aqui, primeiro vamos verificar se esse campo vetorial ele possui função potencial. Então, vamos lá, então, né? Fazendo primeiramente, para verificar se possui função potencial, nós temos que verificar a seguinte igualdade, né? Que a derivada parcial de Q com relação a X tem que ser igual à derivada parcial de P com relação a Y. Uma vez feito isso, né? Aí procedemos aqui. De fato, se você procede aqui, esse aqui é o Q, né? Se você deriva com relação a X, dá 0. Esse aqui é o P, o X é P, né? Deriva com relação a Y, também dá 0. Então, a diferença é 0, né? É igual, 0, 0. Então, aqui é fácil agora encontrar a função potencial. A função, tá certo? Tá, que o gradiente dessa função potencial seja campo vetorial. E aqui nós encontramos, já que, não sei se precisa, facilmente encontramos que a função potencial é igual a x² sobre 2 mais y² sobre 2, né? Então, pelo teorema 2.1, que acabamos de mostrar faz pouco tempo, esse teorema aqui, seria a parte 2, né? Porque a curva não é fechada. Se você conhece a função potencial aqui, do campo vetorial, né? Então, a integral de linha de motivo vai ser igual a quê? A função potencial valuada nos pontos final
menos a função potencial evaluada no ponto inicial. Certo? Esse que temos aqui. Aqui tem a função potencial evaluada no 1, ou seja, esse que está aqui, né? Acho que não foi aqui, acho que eu passo esse aqui. Esse aqui, isso, esse aqui. Seria x ao quadrado sobre 2, mais y ao quadrado sobre 2, evaluado aqui primeiro no ponto 2, 1, e depois subtrai o valor dessa função quando x é igual a menos 1 e y é igual a menos 1. Aqui. Fazendo aqui essa diferença aqui, nós temos que essa integral vai ser igual a 3 meios. Tá certo? Tudo bem? Bom, por enquanto está tudo certinho, né? Mas sempre em matemática tem alguém que estraga a festa, né? Será que essa condição que nós escrevemos aqui, essa condição aqui, né? Aqui, seria suficiente para poder dizer que uma função aliás, um campo vetorial tem função potencial? Só basta verificar os dois. Será que, por exemplo, vamos dizer o seguinte, né? Vamos supor que a integral ao longo de uma curva fechada seja igual a zero. Não seja igual a zero, por exemplo, né? Tá certo? Vamos supor que essa aqui não se cumpla. Seja diferente de zero. Ali, será que se a integral de linha de segundo tipo, ao longo de uma curva fechada, seja diferente de zero, será que essa função, esse campo vetorial não possui potencial, por exemplo? Vamos responder daqui a pouco, né? Então, sempre tem alguma coisa que colocam para dificultar mais as coisas, né? Mas é importante saber isso aí. Então, vamos aguardar essa dúvida por enquanto, né? Se a integral de segunda linha, por exemplo, ao longo de uma curva fechada, é diferente de zero, será que o campo vetorial não possui função potencial? Vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Tá. Agora nós queremos esclarecer o significado de um campo vetorial contínuo, né? Com a condição seguinte. Vejamos, nós temos aqui um campo vetorial contínuo, né? Com componentes P, Q e R. E a condição que vamos dizer que o rotacional desse campo vetorial vai ser igual a zero, vetor nulo. Certo? Essa é a condição que está aqui. Com essa condição aqui, vejamos que podemos ter aqui. Quando o rotacional da campo vetorial é igual ao vetor nulo, né? Então, dizemos que o campo vetorial F, né? Aqui o campo vetorial F, não é A. O campo vetorial F é conservativo. De fato, vamos escrever melhor, né? Se um campo vetorial contínuo com domínio E possui função potencial, então o campo é conservativo. A condição 2.8, está aqui, 2.8, essa aqui está aqui, né? É uma condição necessária para que o campo vetorial F possua potencial, mas não é suficiente no caso de um domínio arbitrário. O que quer dizer aqui a dúvida, né? Um domínio arbitrário G. Antes de enunciar aquele teorema, vamos a definir aqui que se chama um domínio simplesmente conexo, certo? Diz-se que o conjunto ômega, em R3, né? Pode ser em R2 também, R3, é simplesmente conexo. Se cada caminho fechado em ômega, você tem aqui ômega, né? Então, você tem várias curvas fechadas em ômega, tá certo? Dentro de ômega. Se cada caminho fechado, cada curva, né? Em ômega é homotópica a zero em ômega, né? O que significa isso? Significa que qualquer curva fechada em ômega pode ser reduzida a um ponto pertencente a... Você pode espremer a curva até ser transformada em um ponto. Isso aqui dá para fazer com transformações topológicas, né? Então, a definição é a seguinte, então, qualquer caminho fechado em ômega é homotópica a zero, não? Ou seja, qualquer curva fechada pode se exprimir até o zero, né? Mediante transformações topológicas, certo? Então, esse tipo de domínio, ou de conjunto, vamos chamar simplesmente desconexos, certo? Então, vejamos aqui. Por exemplo, né?
Se ao plano cartesiano R2, por exemplo, retiramos a origem 0, 0, né? Temos um conjunto que não é simplesmente conexo, né? Porque, por exemplo, então aqui, se você pegar uma parte do R2, ali tem uma curva fechada, ele nunca vai ser utopicamente a zero, porque a origem não pertence a esse conjunto, certo? Então, esse aqui é um exemplo, o plano cartesiano, sem a origem de um conjunto que não é simplesmente conexo. Então, vejamos aqui, né? O teorema diz o seguinte, né? Se ômega é um conjunto simplesmente conexo, seja F um campo vetorial continuamente diferenciável definido em ômega, para qual vale rotacional desse campo vetorial igual ao vetor nulo, né? Então, o campo F possui potencial em ômega. De fato, né? Dizer só que o rotacional do campo vetorial é o vetor nulo, num determinado domínio, não é suficiente, né? Tem que dizer que esse domínio é simplesmente conexo. Certo? Aí, uma vez satisfeitas essas hipóteses, então decimos então que, com certeza, o campo vetorial, ele possui potencial em ômega, né? A prova, não vamos aqui ver porque ele vai ser com uma consequência do teorema de Stokes, né? Que a gente vai estudar um pouco mais para frente, né? Daqui umas 4 ou 5 aulas para frente. Certo? Então, mas esse resultado vamos aguardar, né? E, para terminar, eu vou reforçar esse teorema com contra-exemplo para vocês observarem, né? Veja aqui. Vamos a considerar, por exemplo, um domínio ou um conjunto que não é simplesmente conexo. Por quê, né? Eu estou considerando ômega e estou retirando ômega como sendo que R3 e estou retirando o eixo das aplicadas. Certo? O eixo das aplicadas, onde x e y são iguais a zero. Por que estamos retirando? Para que tenha sentido esse campo vetorial, para ele ser de classe C1. Certo? Por quê? Porque se x e y igual a zero, isso aqui não está definido. Certo? Então, esse campo vetorial, ele está definido no conjunto tridimensional, exceto o eixo das aplicadas, né? E aqui é fácil verificar, se a gente calcula o rotacional desse campo vetorial, quando calculamos o rotacional do campo vetorial, é igual a zero. Então, vejam aqui, o teorema aqui. O fato de o rotacional ser igual a zero, ele não vai implicar que a função, aliás, o campo vetorial possui uma função potencial. Falta mais alguma coisa, apesar que esse campo vetorial é continuamente diferenciável em ômega, certo? Nesse caso, ômega aqui é R3 menos o eixo das aplicadas. Ele satisfaz essas hipóteses, né? O que não está satisfazendo é a hipótese, primeiro, que ele não é simplesmente conexo, certo? Então, esse conjunto aqui não é simplesmente conexo. Mas este campo vetorial, ele não possui potencial, como vamos ver, né? Pois ômega não é simplesmente conexo. E não satisfaz o teorema 2.3, né? Ou seja, a primeira hipótese. De fato, né? Veja, consideremos aqui. Vamos considerar aqui uma circunferência. R cosseno de T, de raio R, ao longo da qual o campo vetorial F possui circulação não nula, né? Se nós calculamos aqui a integral de linha de segundo tipo, tá certo? Aqui faz a produto escalar e aqui calcula a diferencial da função vetorial, né? Que define a curva, que a curva é definida dessa forma que está aqui. Mas aqui nós vamos ter o seguinte resultado aqui. Seno ao quadrado cosseno de quadrado de t vai ser igual a 1, portanto, vai ser a integral de 0 a 2π de t. Esse aqui vai ser 2π, diferente de 0, certo? Ou seja, nós substituímos o quê? Que a integral, que a circulação é não nula, né? Circulação desse campo vetorial é não nulo. Portanto, não são satisfeitas, não é satisfeita essa propriedade aqui, pode colocar aqui, né? É essa aqui. Apesar que o rotacional desse campo vetorial é nulo, é vetor nulo, né? No entanto, esse campo vetorial não tem função potencial pelo fato que o domínio do campo vetorial, né, é uma função
Aliás, é um conjunto que não é simplesmente conexo. Certo? Isso aqui, obviamente, é um problema teórico, que geralmente quando a gente vai fazer exercícios é irrelevante, mas em matemática isso aqui é importante, né? Tem essa dificuldade. Então, é bom saber que para poder usar esse teorema, nós temos que, primeiramente, verificar que o conjunto seja simplesmente conexo. Tudo bem? Bom, e com esse assunto, vamos a encerrar nossa videoaula de hoje, né? E vamos a estar à disposição